Da série Faça do Limão uma Limonada, a Michelle Brades, que ainda pequena, teve o seu cabelo destruído depois de passar pasta por cima do cabelo com Enê, disfarçou o corte químico que deixou o seu cabelo todo irregular com as tranças. E aí foi amor à primeira vista e hoje ela é uma transista de sucesso. Vamos ouvir a história dela? Na época da escola teve aquelas brincadeirinhas que a gente já conhece do cabelo, né? Comparando o cabelo com a esponja de aço, aquelas coisas que a gente sabe, mas eu sempre tirei de letra, nunca levei desaforo para casa. Mas com o tempo, logo com o jovem, eu fui... A minha avó cuidava do meu cabelo, então teve aquele processo de alisamento que muitas de nós já passamos. A minha avó cuidava do meu cabelo com o Enê, né? Muitos anos trançando, aí chegou a juventude, ela aderiu ao Enê, fez todo o tratamento, né? Passava o Enê, ela esquentava no fogão com uma cumbuquinha de, de barro e esquentava o Enê, passava aquele produto bem quentinho, ficava o dia todo com aquele produto. Depois, no final do dia, ela tirava no tanque e com pente fino para tirar toda, né? Porque ele tem uma pigmentação bem forte, o Enê. E depois ela deixava secar o natural ou com secador e depois ela passava o pente quente também, esquentado no fogão. E depois passava o brown, né? Escova modeladora, que eu tenho até hoje, inclusive. Com o tempo, a minha avó foi cansando, com isso teve uma febre aqui na minha cidade, lá na minha cidade, Porto Alegre, aqui, capital do Rio Grande do Sul. E ela teve uma sensação aqui que era a pasta fria. Então ela foi aderir a esse procedimento porque não precisava de tanta atenção toda semana. A gente passava Enê, a avó passava Enê 2 vezes por semana, ou só o Enê, ou então depois ela botava um pouquinho de rena. Na segunda vez ela passava, ou então uma semana era só Enê, na outra semana era só o Enê com rena. Daí ela aderiu, fomos por esse cabeleireiro, que é famoso até hoje, né? Pela pasta fria, aquele produto e tal. E foi passar. Passa bem rapidinho. Só que o meu cabelo, ele é 4C e ele é fininho, parece um cabelo de nenê, sabe? Então ele adere muito rápido aos produtos, em contrapartida ele quebra muito rápido. Só que naquele tempo a gente não sabia que o Enê não era compatível com nenhum produto, mas outros produtos podiam ser passado Enê por cima. Então ela me levou até para facilitar a vida dela, né, para poder ter um pouco mais de tempo para as outras coisas, né? Enfim, quando a mulher passou, ela começou a passar aqui na nuca, quando ela chegou aqui já estava fervendo. Mas até então, ok, que ela passou tão rápido que daí logo em seguida ela tirou. O meu cabelo ele é volumoso, mas quando vai fazer trança ou qualquer outra coisa, ele vira em nada. Então, fiz, saí de lá com o cabelo lambido, bem liso, maravilhosa. Era a sensação do momento. Só que com o tempo, acho que deu uns 30 dias depois, não me recordo muito bem, eu comecei a ter corte químico. Porque, como eu falei, o Enê não pode ser passado nada por cima do Enê, ele é metal puro. Aí eu tive o corte químico e eu já era uma mocinha, já tinha os meus 14, 15 anos quando eu cheguei. Quando eu vi que daí eu tive aquele corte que a gente tem aqui na nuca, que daí parece que eu fiz um V invertido. Mas daí ficou uma coisa que nem eu consegui. Quando a gente fazia um rabo de cavalo, fazia aquela colinha, meu Deus. Daí ali sim eu comecei a ver um lado negativo de ter o cabelo daquele jeito, mas não porque o meu cabelo era crespo, mas sim porque aconteceu aquilo, né? No final do ano, quando eu tinha 15 anos, no final daquele ano, a minha tia, que eu chamo de mãe, ela me deu umas tranças, as bem fininhas, mas bem fininhas assim como essas, porque na época nós só tinha canecalon, ou castanho escuro, assim, um amarronzado, ou preto.
Então a minha tia comprou Canecalon e me deu de 15 anos as tranças. Ali eu descobri maravilhas que eu podia fazer com o meu cabelo. Então eu usava o meu cabelo de tudo que era jeito. Eu usava como esse coquezinho aqui pra cima. Eu fazia horrores, fazia chiquitita, na época era a época das chiquititas. Aí tinha aquela personagem negra e eu cantava rap, era do rap naquela época. Eu fazia 2 chiquititas, assim, me apelidaram de chiquitita na época. Eu adorava o meu estilo de cabelo e era até a bunda naquela época. E essa foi uma conexão, tanto com a transista quanto com as tranças. E foi assim que eu virei transista, porque aquele momento da transista tá me trançando horas e horas na casa dela, e troca de experiências, ela conversando com a minha tia com ela, os filhos dela, ela era a renda extra dela naquela época. E com o tempo, obviamente, a gente não tem condições de estar sempre linda, né? Ainda mais quando é uma avó e uma tia que sustenta uma família com 3 crianças. Eu sou a única neta mulher e ela não tinha, né? Hoje em dia era um valor bem tranquilo de investir, mas na época, né, era um valor que a gente que podia até ter, mas não podia ter gastar com isso, entendeu? Não era prioridade naquela época, né? Foi quando começou a cair uma trança bem aqui na frente. Daí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu tava com o cabelo, que as pessoas que têm algum problema com a transição e ainda usam tranças, elas também têm uma dificuldade de tirar as tranças quando elas estão crescendo, por não ter um investimento para fazer o penteado. E também o ponto negativo da coisa, né? Então, mostrar a realidade dela que muitas hoje em dia não aceitam ainda, né? Foi quando caiu a trança da frente e eu desmanchei ela para ver como é que era o nó. Daí eu comecei a fazer o nó, sempre apertando, mas ainda tinha que estar treinando, porque não apertava, não ficava firme, né? E como era uma trança até lá, o bumbum, ia pesar igual. Foi quando eu consegui apertar a trança. E com isso eu fui visitar minha mãe, que a minha mãe morava no interior de Porto Alegre, a cidade de São Jerônimo. E uma moça me perguntou se eu fazia trança, se essas tranças era eu que fazia, e a metida que diz, não, eu que faço. E ela perguntou se eu atendia a domicílio, e eu, lógico, que eu atendo a domicílio. E lá fui eu, cobrei a passagem, na época a passagem era 20, não, minto, era 5, hoje em dia é quase 20 reais, era 5,90, alguma coisa assim, mas era bem salgadinho também na época. E ela pagou. E de volta fiz as tranças nela, e com isso o pessoal da região começou a conhecer o meu trabalho. Logo em seguida eu fui morar com a minha mãe, eu já tinha meus 2 filhos, a Pietra e o Antônio, e fui morar com a mãe, e a gente fazendo planos pra gente poder montar o salão. Com isso eu fui trabalhar no salão lá mesmo, em São Jerônimo. E eu cobrava o mesmo valor que a moça tinha me cobrado, porque eu achava, como eu não tinha ainda segurança na trança, em fazer a trança, eu achava justo o valor. Com isso eu consegui fazer o curso de cabeleireiro da época, daí eu vinha para Porto Alegre para fazer o curso, mas o que eu gostava mesmo é de ir até a casa das clientes, porque as nossas pretas, elas naquela época ainda tinha uma restrição em poder ser atendida no salão por conta do cabelo, da gente deixar o cabelo daquele jeito blackzão maravilhoso, mas só que elas não gostavam do que viam naquela época. E ainda hoje a trança ainda é vista para esconder a realidade ou alguma coisa que a cliente fez de errado. Quero conseguir botar na cabeça dessas mulheres maravilhosas que ela tem que fazer trança, mas é porque ela quer mudar de cor sem pintar, ela quer mudar de estilo, ela quer fazer um penteado. E com isso eu fui escutando histórias maravilhosas, né? Porque é aquela coisa, a gente vai reclamar do quê? Se sempre tem alguém que tem uma história mais
pesada ou mais linda que a tua. É uma troca, é uma conexão, é aquela coisa de ancestralidade mesmo. Eu me vejo trançando as minhas clientes, assim como a minha avó me trançava, assim que acredito que a minha avó trançava, minha mãe e a minha tia, e a mãe da minha avó, e assim por lá atrás. Então, essa conexão, essa troca de energia, que a gente mexe com um ori de uma pessoa, né? É sagrado a cabeça de uma pessoa, então é conexão, é ancestralidade, é espiritualidade. Ser uma profissão que eu amo, que me sustenta a minha família, hoje em dia, para mim, é gratificante poder trabalhar no que eu amo e poder transformar a vida das mulheres, nem que seja por um momento ou por muitos anos. Hoje em dia eu tenho 42 anos e eu tranço desde os 12, mas quando eu comecei com esse processo de fazer trança, eu já tinha as minhas crianças, então sempre foi uma renda extra, até que decidi, junto com incentivo das clientes, do meu companheiro, das crianças, de eu me dedicar somente à trança. E aqui estou eu, sendo uma das trancistas aí pelo Brasil afora, que ganha a cabeça e o coração das minhas clientes. Com isso também, a trança também me tirou da depressão. Eu digo a depressão assim, da gente estar sempre negativa, da gente estar passando sempre por alguma situação, e poder trançar uma mulher e ter essa troca, essa renovação de energia, e poder agregar uma história tua e ela poder agregar uma história dela pra gente aprender. Eu acho que é isso que me conquista na minha profissão. Hoje em dia eu participo de coletivos, 2 coletivos, né? Impulsiona Is Digitais Pretas, e agora em setembro a gente está lançando o livro, o coletivo Digitais Pretas, sobre narrativas negras, onde eu conto um pouquinho dessa história de transição de profissão, transição capilar, a minha e dos meus clientes, e sobre racismo também que acontece, mas sempre na luta, a gente está sempre na luta, e graças a Deus a trança hoje moda para uns e vitória para muitos, né? A gente está sempre nessa batida de conquistar novos espaços que é nossos, porque a gente tem direito e porque a gente precisa estar onde a gente quer estar, não aonde querem nos impor. Então, o cabelo é a mesma coisa, a gente tem que fazer o cabelo porque a gente quer, não porque nos impõe a gente usar isso, usar aquilo. Você quer ficar alisada, você fica alisada, você quer ficar trançada, você fica trançada, você quer ficar crespa, roxa, você fica crespa, roxa, se precisar pintar o cabelo e tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Legal a história dela. E é isso, né? Trança, como a Michelle disse, não é só para reparar um problema, um defeito. Trança é um penteado que a gente deve usar, que fica lindo. E aproveitando para fazer a propaganda dela, façam trança com ela em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. E vamos aproveitar aqui nos comentários dessa publicação dizer o quanto que ela fica linda de trança. Michelle, você é maravilhosa. Obrigado por contar sua história aqui. E vocês aí me mandem a história de vocês, que tá muito legal esse quadro. Eu adoro fazer. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.